Uma coisa que a gente atua bastante nos vieses cognitivos, e um dos principais deles é o viés de preço médio, que para quem é trader é o martingale, né? Quem faz martingale para trás ainda por cima. Então a AIA consegue identificar quando o cliente faz esse viés, ele comete esse viés, mesmo que ele tenha ganho no dia, a gente traz o alerta. Porque esse tipo de comportamento, ele traz ganhos sucessivos, se você repete esse padrão de operação. Porém, quando o mercado não vai a seu favor, né? Por exemplo, o mercado em constante queda no day trade, e você fica lá aportando mais, dobrando a posição, chega um momento que você não tem caixa mais ou garantia mais para suportar aquela operação. Então a gente identificou que no longo prazo esse tipo de comportamento faz mal. Então a gente tenta fazer com que o cliente enxergue, né? Porque existem padrões que o cliente não percebe, né? Por exemplo, o preço médio, de superconfiança, quando ele está ganhando uma sequência muito grande, enfim. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de bolsa de valores sem mimimi. Tudo bem, Martinha? Tudo jóia, André, e você? Tudo jóia. Como é que estão as coisas? E esse mercado? Pois é, que loucura, né? Será que o Bovespa vai confirmar o topo? Pelo menos tá corrigindo um pouquinho. Mas o bom disso aqui é o seguinte, se aquilo for topo e começar a cair, tá tudo bem, deu boas operações. Verdade. E se ele fizer um pivô ali, na minha opinião, só tem resistência no topo histórico. Então, pode ser que isso não faça sentido no dia que o cara estiver escutando isso, né? Porque a gente tá gravando uns dias antes, mas sim, é assim que tá o mercado. É isso aí. E hoje a gente tem um negócio legal. Essa nova geração que tá chegando aí, né, Martinha? Fala. É isso aí. Tá arrebentando com o mercado. Aqui do meu lado, analista agora, né, Túlio? Isso, analista. Sim. Túlio Montes, analista NPI e um cara que eu conheço lá desde o começo, muito amigo da gente, amigo do Igor, amigo do Aliakin. Então seja muito bem-vindo, você vai contar um pouco da sua história aí e contar pra gente o que você tá fazendo. Muito obrigado, né? Você pelo convite, o Gustavo tá aqui, a Martinha. Então, a minha história, ela vem quando vocês começam a entrar o trade ao vivo na Link Trade. Que veio você, o Igor e o Kim. E aí eu comecei a te acompanhar. Nossa, isso faz tempo pra caramba, né? 2011, eu acho. Pera só um pouquinho, deixa eu dar só um bom dia, boa tarde, boa noite aqui também pro Gustavo Fonseca, que é coordenador da área de Inteligência Artificial do Grupo XP, né? Eu também quero... Você era trader, você já falou e tal, também daqui a pouco quero escutar a sua história. Mas boa tarde, tudo bem? Gente, boa tarde Martinha, boa tarde André, boa tarde Túlio. Bem-vindo. Prazer falar com vocês aí. Primeiro dizer que é uma honra falar com o André aí. Imagina. Ele foi um grande influenciador, né, para chegar até onde cheguei hoje. Primeira vez gravando podcast, mas vamos lá. Vocês sabem que eu devo desculpas para vocês, né, porque a produção fez uma confusão, cheguei atrasado, nunca atraso, né? Mas eu achei que era online e era presencial aqui, a gente cheguei atrasado. Mas você estava falando, você começou no mercado na época da Link Trade, né? Que Link era... Trade. E para quem não sabe, a Link era a maior corretora do Brasil na época, em 2010. Ela foi vendida para um grupo gringo, que é o UBS. E a parte de varejo... o UBS não comprou, então a Link Trade, que era a parte de varejo da Link, se transformou numa outra, mudou de nome e se transformou na corretora, que é a corretora Rico hoje em dia, né? Que hoje é a Rico. E aí chegou vocês três, e eu acompanhava e comecei a fazer swing trade usando as suas análises. E aí ficava lá, né? Sempre comprando aos poucos, né? Não tinha muito dinheiro para investir, então comprava 10 ações. E aí eu ficava com essas 10 ações para ganhar R$3 no swing de um mês pro outro, né? E aí, quando eu vi o scalp, o Igor fazendo scalp, aí eu falei, eu demoro 6 meses para fazer R$100. No instalar de dedo, o cara faz 100. Aí eu comecei a me interessar pro day trade no mini índice. E aí comecei a acompanhar também o Igor e o Kim E naquela época vocês operavam, acho que, real, né? Não tinha simulador. Não tinha negócio de analista, não tinha nada. Então você podia operar o seu próprio dinheiro e tal. Era assim que funcionava, né? E aí aquilo lá me fez despertar, assim, se eu demorava 100
6 meses para ganhar R$100, eu podia ganhar isso em um dia. Então me despertou para aprender isso. Mas eu nunca deixei o swing de lado, o swing trade, né? Nem o hold. Então eu comecei a estudar isso, comecei a assistir muitos vídeos, acompanhar todo dia a sala, estudava de madrugada, à noite, e comecei a me preparar um pouco no meu, vamos falar assim, na parte de trabalho, tentar deixar a parte da manhã livre para o trade. Eu só consegui isso depois de 8 anos. Isso depois foi, de 8 anos. Fazendo as contas, que em 2019. 2019. Então, sou da área de TI, e formado em engenharia da computação. Então, eu atuava na área de TI e também como docente do Senac. E aí, num determinado, em 2019, eu consegui trabalhar só à tarde e noite e deixar um período livre de manhã só para o trade. E aí foi onde eu consegui realmente me dedicar mais para o day trade. Achei Entendeu? bacana, Túlio, você comentar sobre isso, porque tem muita gente que está conhecendo agora o mercado financeiro e se interessa por operações mais rápidas, como o scalp e day trade, mas que eles têm pressa para fazer essa virada que você fez em 8 anos. A virada que eu falo, não estou falando de virada de chave propriamente, mas essa curva que você fez usando muito tempo e aproveitando esse tempo para estudar. Eu gostaria que você dissesse aqui se você passou por algum período de ansiedade ou se você foi calmamente trabalhando isso foi planejado, como que isso sentiu para você, porque a gente sabe que quando a gente tá querendo mudar de vida, a gente tem um pouco de pressa, né? E tem muita gente que falha nisso. Eu também demorei para virar minha curva, demorei 4 anos. Eu tive a sorte de já entrar no mercado financeiro profissionalmente muito cedo, né? Assim que eu conheci o mercado financeiro, eu já tive a oportunidade de ir para corretora. Mas como que foi isso para você? Esse planejamento de 8 anos e a execução desses 8 anos? Eu sempre tive um planejamento, mas essa ansiedade, principalmente quando você passa assim, depois de 6 meses, você sempre se pergunta, faz 6 meses que eu tô fazendo isso e não tô ganhando dinheiro. Será que eu continuo? Será que eu vou ter sucesso? Né? Então, sempre você tem essa ansiedade. E no meu caso, eu sempre tive dificuldade para aumentar a mão, aumentar a quantidade de lote. Porque eu não tinha capital para poder fazer isso. E então eu pegava o meu dinheiro do salário, 13º, essas coisas, para eu poder operar. Então, isso... Você não podia perder, né? Não podia perder. Inclusive, tinha dia que eu fechava R$2 positivo. Se eu tivesse 3 dias seguidos de loss, para melhorar o psicológico, eu fazia assim, eu preciso fechar verde, eu preciso fechar no positivo, para amanhã eu chegar aqui mais tranquilo. Porque quando você vem numa sequência de loss, aquilo lá vai martelando na sua cabeça. E para você vir pro próximo dia, você já vem com carga de 3 dias atrás. Então eu precisava romper esse ciclo. Então eu fazia questão de fechar positivo, qualquer valor. Minha meta era R$25 no dia. Se eu fechasse 8, eu parava. Se a primeira operação desse R$3, eu parava. Entendeu? Para conter essa ansiedade. Para conter essa ansiedade e fechar esse ciclo. E aí, acredito que agora, eu estava conversando com o Gustavo, parece que eles têm uma ferramenta que ajuda nisso. Aí a gente já pode chegar lá, inclusive, para falar um pouco da parte aqui do Gustavo, que é a AIA, né? Que é algo novo, né? E que não é todo mundo que vai ler as sugestões que vocês vão dar, né? Mas para quem lê, tende a ajudar bastante. Então eu queria que você falasse exatamente o que é esse projeto, da onde veio, a que se presta, por que tem, enfim. Não, maravilha. Eu acho que eu vou contar uma breve história também. Vamos lá, vai lá. Tem um passado também de trader, eu acho legal dar o contexto, né? Porque eu vejo vocês falando, eu sinto as dores que vocês já sentiram e sentem até hoje, assim. Eu acho que eu trago um pouco disso para... hoje do outro lado da mesa, né, tentando ajudar os clientes. Então, assim, eu sou engenheiro aeronáutico e na época eu lembro que eu era inquieto, eu queria estudar sobre mercado financeiro, mas eu trabalhava e eu não tinha tempo de operar. E eu via as lives do André, sabe, Martim? Eu via as lives dele e falei, poxa, queria ter tempo para operar, para tirar um dinheiro a mais. E aí, só que eu não tinha tempo. Então, o jeito que eu arrumei, como eu já gostava de programar, gostava de desenvolver algoritmos,
naquela época eu cheguei assim, bom, já que eu não tenho tempo de operar e eu sou uma pessoa ansiosa, nitidamente ansiosa, eu preciso que alguém faça esse serviço por mim, sabe? E aí eu resolvi programar alguns algoritmos lá no MetaTrader que ficavam operando enquanto eu trabalhava. Basicamente, essa história, contando bem resumidamente, né? E aí depois de algum tempo de estrada, de aprender bastante, de errar bastante, mesmo com robôs, né? Que quem opera com robôs acha que tá tudo certo e não tá, na verdade. Assim. Tem uma decisão por trás daquilo, né? Então eu aprendi bastante e aí eu cheguei para ajudar na AIA, né? Que é construir esse ecossistema que é o que a gente está chamando hoje, né? Porque a AIA está se tornando a principal ferramenta da Clear para o trader, né? A AIA hoje ela ajuda o cliente tanto olhando o histórico passado, mais de longo prazo, né? Onde a gente consegue montar uns relatórios bem personalizados das operações desses clientes, né? E aí a gente consegue mostrar quais os pontos fortes, quais os pontos fracos desses clientes no trade. Também uma visão um pouquinho mais de curto prazo, a gente olha para ontem e fala, pô, cliente, ontem você cometeu certos vieses cognitivos que podem ser nocivos na sua vida, né, como trader de longo prazo, e a gente tenta apontar esses defeitos. E aí o que a gente já mediu, né, de 2021 é algo incrível, assim, tanto do que a gente conseguiu trazer de incremento de resultado, quanto da percepção deles, né? Recentemente fizemos uma pesquisa com esses clientes, 85% aponta que passaram a operar melhor graças às dicas da AIA. Então, o nosso papel hoje é divulgar, fazer com que mais pessoas conheçam essa ferramenta, para a gente também construir juntos. A gente sempre está de olho nos feedbacks deles e tenta construir juntos essas... E como que é o uso dela? O cliente ele tem que dar um aceite ou ela acontece... Hoje o uso da AIA é bem natural, sabe, Marta? A gente parte do princípio assim, o cliente começou a fazer operações de futuros, né, mini contratos de índice dólar, ele já é elegível a receber comunicações da AIA. A gente tem um sistema bem grande, eu estava contando pro Túlio em off, né, que a gente processa essas ordens, a gente tem algoritmos de inteligência artificial que foram treinados já lá no passado e que apontam que certas características elas levam a uma chance maior ou menor de ter ganhos. E aí a gente traduz isso para uma visão muito simples para o cliente, muito descomplicada, com dados 100% personalizados, e a gente passa essa informação para ele. Assim, simplificadamente, esse é o princípio de funcionamento da AIA. Deixa eu só tentar entender um pouco melhor, porque esse assunto é muito interessante. Vocês conseguiram identificar quais são os principais erros cometidos pela maioria. E a partir do momento em que... Então, vocês catalogaram esses principais erros, e a partir do momento que você percebe que determinado cliente está cometendo esse tipo de erro, que na sua grande maioria traz prejuízo para o cliente, você alerta ele disso, enfim, através de um e-mail, provavelmente chamando a atenção para ele de que, cara, tu fez um negócio ali que... não costuma dar certo, de repente vale a pena você não fazer mais isso. É algo mais ou menos assim. Nessa linha. Só para trazer um exemplo, né? Uma coisa que a gente atua bastante nos vieses cognitivos, e um dos principais deles é o viés de preço médio, que para quem é trader é o martingale, né? Quem faz martingale para trás ainda por cima. Então a AIA consegue identificar quando o cliente faz esse viés, ele comete esse viés, mesmo que ele tenha ganho no dia, a gente traz o alerta. Porque esse tipo de comportamento, ele traz ganhos sucessivos, se você repete esse padrão de operação. Porém, quando o mercado não vai a seu favor, né? Por exemplo, o mercado em constante queda no day trade, e você fica lá aportando mais, dobrando a posição, chega um momento que você não tem caixa mais ou garantia mais para suportar aquela operação. Então, a gente identificou que no longo prazo esse tipo de comportamento faz mal. Então, a gente tenta fazer com que o cliente enxergue, né? Porque existem padrões que o cliente não percebe, né? Por exemplo, o preço médio, de superconfiança, quando ele está ganhando uma sequência muito grande, enfim. E a gente tenta trazer o cliente para a terra, vamos dizer assim. Pô, você sabe operar gráfico, você sabe olhar fluxo, sabe enxergar as médias, mas da sua gestão, o que é mais valioso para você, que é o seu dinheiro, o que você está fazendo com isso? Você está cuidando bem? Você está gerenciando bem? Você está psicologicamente frio para operar desse jeito que você está operando? Então a gente tenta trazer essa visão. Mas você sabe por que eu acho isso uma coisa fantástica? Eu me lembro de uma época na Rico, sempre que ia ter contratação de alguém que estava no meu setor, eu participava
da entrevista, né? E eu sempre fazia umas perguntas nada a ver e de tempos em tempos alguém falar, por que você perguntou isso, aquilo e tal, não sei o que. Eu falei, cara, porque a gente precisa descobrir se esse cara é bom caráter e se ele tem vontade de trabalhar, aprender. O resto a gente ensina, né? O cara vai sentar aqui do lado e, cara, se ele tiver vontade de aprender e for bom caráter, para mim tá resolvido. O problema de operar no curto prazo é que mesmo você sendo um cara bom caráter, um cara que está disposto a aprender, que sabe que tem que ralar e tudo mais, não tem ninguém do teu lado olhando as suas operações todos os dias te dizendo, olha, cara, aqui você pode mudar, não faz mais isso que isso dá uma merda do cacete e tal. E eu acho que a AIA é um pouco disso. É exatamente, se o cara tá disposto a aprender, se o cara vai se predispõe para ser um cara disciplinado, se esse cara tem capital para ficar ali durante um tempo para aprender, a AIA vai ser esse cara, assim como eu fui para um monte de gente, que vai dar os passos ali para que o cara possa fazer a coisa correta, né? Porque se ele não é nem fazer a coisa correta, para ele não fazer a coisa errada, porque se ele não fizer a coisa errada e não perder dinheiro, ele vai arrumar uma estratégia que proteja ele de perder dinheiro e que vai deixar ele para frente no longo prazo, né? Então eu vejo a AI um pouco como isso, né? Não sei se eu tô certo. É um mentor artificial, né, Sim, André? É sensacional, porque você usa a tecnologia a favor do trader e usa as emoções dele a favor dele, não contra. Exatamente. Inclusive, porque receber uma mensagem depois de alguma operação que você fez, se você foi bem, é uma massagem. Se você foi mal, dá um pouquinho de vergonha. E a gente tende a não repetir comportamento que a gente sente vergonha. Eu acho que isso é real. É real. Mas sabe por que eu acho melhor essa tutoria despersonalizada? Porque, se eu fizer tiver um dia ruim, que passei o dia inteiro fazendo preço médio e perdi um monte de dinheiro, eu não teria coragem de chegar pra você e falar, Martinha, sabe de uma, eu só fiz besteira e tal, não sei o quê. Agora, receber o e-mail de alguém falando de uma inteligência artificial te chamando a atenção para isso, é um negócio que tá tudo bem. É praticamente a consciência dele, a boa consciência, né? Falando, olha, você fez bobagem, vamos parar com isso aqui. Eu acredito que isso pode ajudar muito, porque assim como você foi para várias pessoas também me ajudou nisso. Eu prestava conta, entendeu? Para 3 pessoas. Então, todos os dias, o meu relatório de performance do dia, eu era obrigado a mostrar. A gente fez esse pacto, vamos mostrar para ninguém fazer coisa errada. Então, e quando fizer, pode descer o cacete. Então, todos os dias, às 6 horas da tarde, mandava o relatório pro Lucas, pro Renan e pro Diego. Caramba. Que eram 3 traders também que estavam aprendendo. Isso. E eles faziam a mesma coisa com você? A mesma coisa. A gente montou um grupo, 6 horas, o relatório tá aqui de todas as operações. Eu queria todo mundo via de todo mundo. Todo mundo via de todo mundo. E aí, por exemplo, você tá operando com 10 contratos. Por que você operou com 18? Peraí, seu limite loss não é R$100? Por que deu 200? Então, isso ajuda muito, igual você falou, Marta, você não quer mostrar as coisas erradas. Então você se disciplina, você não quer fazer. Então, quando você vê uma operação, você pensa 3 vezes. Eu tô no limite loss? Eu posso fazer essa operação? Tá dentro do meu plano de trade? Então você pensa muito mais antes de fazer a operação, porque você não quer mostrar suas coisas erradas para ninguém. Então você sente vergonha. Agora, deixa eu te falar, isso funciona por enquanto com o futuro. Hoje a AIA ela é dedicada a traders que operam futuros. Futuro, para quem está chegando agora e tal, é principalmente mini contrato de índice e mini contrato de dólar. Né? Isso, exatamente. Que é um conceito diferente, como a Marta falou. Você, quando compra uma ação, você compra um pedaço da empresa. Né? Quando você compra o contrato futuro, na verdade, você está... Só especulando preço, basicamente. Exato, né? Quando você compra uma ação, você paga o valor de uma empresa. O contrato dela. Futuro, você está pagando ali e recebendo e sendo debitado pela variação dele, né? O conceito principal do mercado futuro é de que é um mercado alavancado, né? Como você paga pela variação e não pelo produto, você só precisa ter dinheiro para pagar a variação. Exato. E não o produto, né? Então... para operar um contrato de índice, provavelmente a margem deve estar por volta de R$100 agora. Né? Já foi mais baixo, mas a bolsa
Que eu acho, inclusive, ok, né? Então, com R$100 você opera um troço que vale, depende de quanto tá o Ibovespa, mas, por exemplo, 20 mil, 20 e poucos mil reais. Uhum. Ou seja, você tá alavancado. Se você não tem experiência e não tem ninguém para te ensinar, para te chamar a atenção, a chance de você perder dinheiro tendo mais capital é maior do que você ganhar, né? A alavancagem, ela funciona como um acelerador, né? Então, assim, acelerador para ganhar muito ou para perder muito também. Então... Exatamente. É potencializar o dinheiro ali, né? Você movimentar um dinheiro maior do que o que você tem ali na hora. Agora, você sempre operou, assim, você já falou que você gosta de ter parte do capital para longo prazo, e eu também acho que isso é fundamental. Todo trader precisa ter longo prazo. Nem todo cara de longo prazo precisa ser trader, né? Mas todo trader precisa ter um pouco de capital com menos risco. Você falou também que você gosta de operações swing trade, que é o que eu mais gosto de fazer, que é um negócio mais sossegado e tudo, mas você tem tempo para pensar. E no day trade você sempre gostou de trabalhar com contrato futuro, mais especificamente o índice, ou você também mexe alguma coisa com dólar? Índice e dólar, mas eu opero mais o índice porque eu acho que ele é mais rápido para as operações de scalp. O dólar ele é mais lento no rompimento. Então, no dólar, eu opero mais risco, mais tranquilo. No índice, já é operações mais rápidas. O scalp muito rápido, então por isso eu prefiro mais o índice. Mas eu faço dólar, às vezes eu faço algumas operações em opções, olhando a ação, mas é um scalp na opção, olhando o rompimento de Vale, por exemplo. Vale, quando rompe, dá 30 centavos, 60 centavos. É isso para uma opção... Se você pegar uma opção no dinheiro... Sensacional. Ou até fora do dinheiro, um tequinho. Um pouquinho fora do dinheiro, você consegue potencializar. Então eu gosto dessas coisas mais agressivas, às vezes. Legal. E deixa eu te perguntar, você falou que também você programava no MetaTrader também para uma operação de futuro. Sim. Eu cheguei a construir 40 robôs que operavam simultaneamente mini índice e mini dólar. E como é que ficava, como é que vivia? Pois é. Então, era muito engraçado, né? Porque naquela ânsia, a minha ideia era criar um portfólio que operasse os futuros, ou seja, que um robô operasse meio que numa direção ou uma correlação contrária ao outro, para o lucro de um complementar o lucro do outro, ou a perda do outro, né, melhor dizendo. Um hedge. Fazer um hedge, e assim eu conseguia construir algo menos volátil ao longo do tempo. Mas tinha um fator alavancagem, que foi o que o André comentou mais cedo, e o fator psicológico de quem decide colocar o robô, né? Porque uma coisa é você treinar esse robô e olhar no teste, poxa, é isso, preciso disso e vou colocar agora. A outra coisa é você acompanhar. Verdade. Você sabe que muita gente me pergunta, André, robô é bom? Aí eu porra, a minha resposta é, cara, robô é um burro extremamente rápido, né? Então, você precisa colocar inteligência dentro do robô. Se a inteligência for boa, o robô é bom. Se a inteligência não for boa, o robô é ruim. Ah, não, mas isso tira a parte emocional. Porra, todo dia você vai ter que ligar ou não ligar o robô. Então, não tira a parte emocional. Ou, que é pior, você pode, por exemplo, num dia bom, quando ele começa a ganhar um pouquinho, você fala, já tá bom, eu vou desligar o robô. E aí, no dia ruim, você deixa ele trabalhando o dia inteiro, ele perdendo dinheiro. Então, ainda tem a parte emocional envolvida, né? A não ser que você fale o seguinte, eu vou ligar ele 8 horas da manhã, vou sair para trabalhar e a hora que eu chegar aqui à tarde eu vejo o que deu, né? O fator humano sempre vai estar presente. Por mais que você tente sair dele, o meio, né, é o seu dinheiro. Então, se o seu dinheiro está em jogo, de alguma maneira a sua decisão está lá dentro. Se você pode programar um robô da NASA lá, ele pode ser tão bom quanto a sua tomada de decisão. Então, isso a gente não consegue isolar mesmo. E eu só queria comentar uma coisa que o Túlio falou sobre relatórios, né? Eu não podia perder essa chance de falar que, vendo, né, o time da AIA é um time apaixonado, assim. A gente gosta de falar que a AIA, ela usa a inteligência artificial como ferramenta, mas para o cliente o que importa é ele saber que ele tem um assistente, igual a Marta falou, que ele tem alguém ali do lado dele olhando ele. E aí uma feature bem nova que a AIA soltou agora no final de fevereiro é o AIA Score, que é um relatório exatamente com essa finalidade que o Túlio comentou. A gente solta quinzenalmente esse relatório e ele aponta, ele dá notas, né, de várias alavancas lá do day trader, né, que podem apontar falhas ou
pontos que ele manda muito bem e a gente tenta corrigir isso ao longo do tempo, né? Então, ele comentou de estabilidade de contratos. Essa é uma das alavancas que a gente colocou nesse relatório. O cliente que opera na média X contratos e depois passa a operar muito mais, a AIA vai dar uma pontuação menor para ele, vai avaliar ele como um trader instável, né? O trader que busca muito taxa de acerto, ou seja, só quer acertar muitas vezes, mas não consegue balancear bem o stop dele com o alvo dele, a gente também penaliza. Fala, pô, você só quer acertar, mas não adianta você acertar 90% das vezes e quando você perde, você devolve tudo. Então, tem várias alavancas que a gente apresenta para eles e a aceitação tem sido maravilhosa, assim. A ideia é a gente continuar evoluindo essa solução, mas o nosso intuito, o nosso sonho é esse mesmo, que a cada 15 dias vários traders se juntem e mostrem, olha, a AIA me avaliou assim, como que eu posso melhorar? O que vocês acham aqui que eu estou fazendo de errado, que eu posso melhorar para na quinzena que vem ou no mês que vem eu passe a fechar no verde? É essa a ideia. Túlio, uma das coisas que você comentou e que eu acho extremamente importante, porque a galera acelera tudo muito rápido, né? O cara começa com um contrato, aí a semana foi muito boa, ele ganhou um dinheirinho lá com um contrato, na semana seguinte ele já tá com 5. E aí, provavelmente vai ter uma dificuldade de fazer funcionar, mas se funciona, na semana seguinte já tá com 30, 50, né? Uma maluquice danada. Você falou que das suas dificuldades foi aumentar o tamanho da mão. Como é que você conseguiu isso? Foi através também, olhando o relatório, porque eu sempre fui atrás da consistência. Então, a minha base, a minha referência sempre foi o relatório. Eu sempre queria ver o relatório bonitinho subindo. Então, com um contrato, é muito difícil você ganhar dinheiro. Você não consegue ter um valor expressivo, mas você consegue treinar e aprender. Então, o meu processo de aprendizado e desenvolvimento, operando com um contrato, ele sempre é mais difícil. Só que você consegue aprender muito mais. E aí, olhando sempre o gráfico atrás da consistência, quando eu vi que eu estava consistente com um contrato, eu fiz uma estratégia, um planejamento onde, se eu tivesse 2 semanas de gain, não precisava ser consistente, mas se eu tivesse o financeiro de 1 semana de loss do próxima etapa de contrato, ou seja, se eu tivesse 1 semana de loss para trabalhar com 2 contratos e eu ficasse no 0 a 0, eu aumentava para 2. Se eu perdesse, eu voltava para 1. E a mesma coisa, quando eu estava com 2 contratos, eu tenho mais 1 semana para operar 3 de gain, aí eu ia para 3, depois para 4. A partir do momento que você passa de 10, aí você já vai de 2 em 2. Mas isso então foram as operações que colocaram dinheiro na sua conta. Isso. E você usou esse dinheiro que você tirou do mercado para fazer a alavancagem. Você não fez aporte. Não fiz aporte. O dinheiro que me possibilitava aumentar a mão é dinheiro do mercado. A partir do momento, operando com um contrato, o mercado me dá a possibilidade, tendo o dinheiro do mercado, para trabalhar com 2 contratos, tendo 1 semana de loss seguido, todos os dias, eu aumentava para 2 contratos. Só entendi. Você conseguiu um lucro de R$500. Aí você fala, na próxima semana eu vou operar com 2 contratos e posso ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias seguidos de loss de R$100 que eu vou perder esses R$500 que eu ganhei com o contrato. É pro zero, na verdade. Aí você ia pro zero, né? Era isso mesmo. Legal. É uma baita de uma ideia, né? Porque você só aumenta a mão. É um conforto psicológico incrível, né? Você fala, você tá perdendo, mas você não tá perdendo. E para quem tá querendo deixar parte do dia para fazer isso, né? Para fazer trade, isso é um negócio legal, porque o grande problema é o cara ter pouco capital e ainda perder esse capital na fase de aprendizado, né? Se você tá operando com um contrato, por mais que você só seja o cara o mais ruim do mundo, você não vai perder muito dinheiro. É verdade. Eu perdi 1.000 pontos hoje. Tu é ruim pra raio. Como é que você perde 1.000 pontos? Mas mesmo assim é R$200. Ok, eu não tô falando que R$200 é pouco dinheiro. Mas, cara, ele não vai te quebrar. Não é vai administrável, né? O cara não vai se suicidar porque perdeu R$200, entendeu? Não vai mudar a sua vida por conta disso. Né? Então, se você começa com pouco e se ajeita ali, quando você passar para ficar maior, você vai usar o dinheiro do mercado, é um negócio que faz muito sentido. Isso traz muita tranquilidade e tira o peso que você
tem que ganhar e ter que colocar o dinheiro do bolso para operar de novo, né? Então, isso me ajudou muito, psicologicamente falando. O conforto de que se eu perder essa semana, não tem problema, eu começo de novo com um contrato. Boa, essa ciência do risco financeiro, eu falo muito pro pessoal que me acompanha, eu falo, gente, vocês precisam se dar o direito de errar. Então não entra com a grana muito curta, e se você já tá conseguindo juntar uma grana, faz uma gestão inteligente para você entender que o seu principal você tem que conservar, e aí aquela gordurinha ali, se você tá em fase de aprendizado, tudo bem, seriam seus R$500 aí na conta, que se você perder, na verdade você não tá perdendo, você tá aprendendo a fazer a gestão de um dinheiro maior que você fez no período anterior. Eu achei e hoje nós temos também, né, André, o simulador que possibilita... Poupa uma grana, né? Nossa, quando eu comecei seguindo o André, o Kim e o Igor, era tudo conta real, não tinha simulador, as taxas eram muito absurdas. caras, entendeu? As plataformas não eram tão rápidas. Então, o pessoal reclamando hoje de plataforma, porra, eu não consigo concordar, entendeu? Eu vou falar, quer reclamar, eu só agradeço. Eu falo, porra, travou só hoje. Pô, na minha época travava todo dia. Era tudo mato, quando eu comecei né? Tudo mato. Quando eu comecei a operar futuro, você lembra do nome daquela plataforma que tinha? Que era uma plataforma só que a BMF na época disponibilizava. Eu não sei o nome, mas não tinha stop, caía toda hora. Então você comprava. Caía. Aí Jesus abençoe pra não acontecer nada. Então, era tipo hoje assim, em dia, né, tudo mais estável, né? Era tudo na boleta. Tipo, tinha que preencher tudo. Eu fazia scalp na boleta. Porra, mas isso aí eu me alegro de ter sido um cara que construiu umas paradas legais, né? Então, a primeira boleta em que você não precisava preencher um monte de coisa pra mandar pro mercado, quer dizer, não foi eu que fiz, né? Eu ajudei a fazer. Eu acho que foi eu, o Fred, que era diretor da Rico, e o Igor. Então a gente sentou, falou, eu quero uma boleta. Aí eu lembro que, tipo assim, tinha algumas situações de mercado, tem até hoje, né? Pô, você tá lá, a gente fazia day trade com papel, eu sempre gostei e tal. Às vezes você tava lá com 5 papéis comprados, entendeu? Aí daqui a pouco o mercado começava a cair, descacetando, e pra zerar, você tinha que ir no um por um ali. Digitar o código do ativo, colocar o valor, e aí já caiu mais um pouco, aí você tinha que digitar outro valor e confirmar. E sair. Jesus. E aí eu não lembro quem falou, acho que foi o Fred, eu quero um botão de zerar tudo. Tipo assim, tudo que eu tenho aqui, se eu apertar nesse botão, zerou tudo. Porque era nosso desespero de, na hora que dá errado, se você tá um monte de papel, você não consegue sair. Acho que foi a boleta Fast, né, da MetaTrader. Não. Foi antes da MetaTrader. Não tinha nem MetaTrader aqui no Brasil quando a gente fez isso. Foi a boleta Super Day Trade que tinha na Rico. Então era uma boleta que tinha lá comprar, vender a mercado... enfim, e aí tinha um negócio que também não existia. Você não sabia quanto você estava ganhando ou perdendo no dia em tempo real. Então tinha lá todas as posições, embaixo o que você estava ganhando ou perdendo em todas as posições. Gente, agora que você falou, eu lembrei. Eu lembro que eu tinha que ficar com o histórico aberto, olhando o preço que eu comprei e vendi, porque eu não tinha o líquido. A gente não tinha o valor líquido. Você não sabia quanto você estava ganhando, né? De quanto. Aí isso era muito bom para quem trabalhava com meta, porque às vezes você estava lá em 2 posições e aí chegou lá, o financeiro bateu, por exemplo, R$1.000 de loss ou de gain, enfim, você clicava em zerar tudo e aí acabou, entendeu? E aí só no dia seguinte. E aí só no dia seguinte. Quer dizer, na teoria só no dia seguinte, né? Na prática, eu sei que um dos principais problemas, e talvez você pode até confirmar ou não, né? É o cara não conseguir parar no dia ruim e não conseguir parar no dia bom e devolver. E eu não consigo entender isso, porque se tu tem uma meta e aí tu bate na meta e continua operando, que porra de meta é essa, né? A meta da Dilma. Oi? Quando chegar na meta, dobra a meta. Mas deve ser um dos motivos lá que faz por exemplo, o cara, imagino que muita gente saiba que tem, imagino que todo mundo deveria saber que tem que ter um limite de loss, tem dia que você tá ruim, dia que tá ruim tem que parar. E aí você define geralmente um valor financeiro para que se der ruim, você pare. Aí chega naquele ponto, o cara não para, né? Deve ter muito isso, né? Tem muito disso. A gente já conseguiu pegar esses padrões no intradiário, né? E aí vem até a motivação da próxima feature que a gente está em teste já, né? A gente está começando a testar agora em abril e no final do mês ou início do mês que vem a gente já deve oferecer para todo mundo. Que é a AIA operando ali do lado do cliente, ou seja, enquanto ele está boletando, não mais... Quer dizer, também no passado, a gente continua, mantém tudo que a gente tem, que olha para o passado, que olha para o histórico, mas enquanto o cliente está boletando ali,
a gente vai começar a apontar, né? Olha, você já ganhou, poxa, X vezes, 3 vezes mais que a sua média de ganhos diários. Você não acha que é melhor parar? Será que não é Vamos bom pegar dar um uma cafezinho? segurada? E normalmente acontece isso pela manhã, né? Então a gente tem uma estatística lá que depois de certo horário é muito difícil o cliente recuperar. Se ele já está no loss, é muito difícil ele recuperar. Na verdade, a tendência é que ele aumente o loss. Então a gente já tem um horário traçado que a AIA vai comunicar e vai começar a apontar. Pô, você já bateu sua meta diária ou algo muito expressivo versus o que você normalmente ganha. Diminui a quantidade de contratos para tarde, ou dá uma parada, vai para a praia, puxa a tomada, coisas do gênero, né? E outros padrões, como, por exemplo, o início de drawdown, né? Que a gente olha, pô, o cliente está com um payoff sempre positivo, que vem da ideia da super confiança, né? E no intraday ele começa a perder de uma maneira furiosa, operar muitos mais contratos, ou aceitar um loss maior, e aí a gente começa a avisar, pô, você está entrando numa onda de loss, numa onda de drawdown que, cara, daqui a pouco você não consegue recuperar mais. Você tá entrando numa vibe ruim. Uma vibe ruim, essa a ideia. Agora você manda isso por e-mail. Então, essa feature nova que tá em teste vai ser no WhatsApp. No WhatsApp. Legal. Eu vou dar uma ideia aqui que você não vai acreditar, que vai mudar a vida do trader. No primeiro vai virar a vida do cara um inferno. Você tinha que mandar pra esposa do cara. Entendeu? É a melhor coisa. Ou pro marido da trader, entendeu? Pro namorado, pra namorada, né? No caso do ser mais novo, pra mãe, entendeu? Tipo assim, ó, tá fazendo merda lá, cara, vai lá. Mas eu tô brincando, mas isso seria até melhor, porque... vai parar na hora. Vai entrar no que o Túlio tava falando ali, de você até prestar conta pra alguém, né? Mas eu tô brincando, é claro que não dá pra fazer isso e tal. Mas só de alguém falar assim, porque às vezes você não percebe, né? Às vezes você tá ali tão imerso, não, porque vai voltar, vai não sei o que e tal. Porra, agora vai voltar e eu não tô dentro, aquela coisa do FOMO, agora que vai eu não tô, e você vai cavando um buraco, cara, que você não percebe. Se você recebe um negócio como esse, isso, tem um robô que sacou que eu tô maluco aqui e eu preciso parar, né? Então... Exatamente. E assim, André, eu acho que até vem ao encontro, né, do que vocês comentaram antes. Poxa, hoje a dificuldade de começar a operar é quase nula. As plataformas estão aí, né? Quem passou dificuldade foram vocês aqui com plataformas ruins. Hoje todo mundo tem acesso à plataforma. Hoje todo mundo, ainda que apanhe um pouquinho no início ali, que queira, né, arriscar ali um pouco... Se a pessoa assistir as lives de vocês, se comprar curso, se ler livro, vai aprender a olhar o gráfico. Mas essas coisas imperceptíveis que quem tá ali vendo o gráfico, apertando o botão e não percebe que ele tá podendo comprometer o dinheiro dele, é ali que a gente atua. Então a ideia é essa. Se você tá ganhando, a gente quer defender o seu ganho. Se você tá perdendo, a gente quer defender o seu patrimônio. E tirar aquela ideia de que a corretora opera contra o cliente. A gente tem uma área para isso. Humanizar a tecnologia e não o oposto. Putz, cara, eu de vez em quando discuto isso, porque essas coisas que vão... E olha só que maluquice, né, cara? Porque é uma coisa completamente sem nexo, né? Uhum. A corretora não quer que você quebre, porque ela depende do cliente para... continuar operando, gerando volume e continuar a viver, né? Pelo contrário. Isso aqui não é um jogo de... uma máquina de moer que você vai botando o cliente do lado e moendo. Cara, quanto mais clientes operando, melhor. Então, se todo mundo que entrar puder ser saudável, primeiro que vai viver uma boa experiência e cliente feliz te indica para um monte de gente. E cliente insatisfeito, ele é detrator e, portanto, ele vai... criticar você para um número muito maior de pessoas. Né? Então, quando o cliente consegue ir bem, ou se ele entende que a corretora está do lado dele para ajudá-lo, ele fala bem da corretora. E outra coisa, ninguém quer perder cliente, você quer ter mais clientes, tratar ele bem, e se ele estiver satisfeito, pô, a sua empresa vai crescer mais. Não, você não quer perder cliente, né? Então, essa ideia eu acho que é uma maluquice. Eu não sei porque que as pessoas, um ou outro, ainda fica repetindo isso, né? Parece que assim... Eu já fui trader e eu entendo, assim, em alguma medida, porque é difícil aceitar uma perda, né? É difícil você administrar que, por algum momento, o seu operacional não está correto ali. E você tenta buscar respostas. Então, muitas delas, e a mais cômoda é essa mesmo, mas o que a gente quer é virar essa chave. E a gente está virando, viu? Assim, a gente fez uma pesquisa recente com alguns clientes que 85% deles dizem que eles
sentem que operam melhor graças à AIA. E isso com a deficiência ou a limitação que a AIA tinha de falar no e-mail, né? Que é falar para trás, no passado, já aconteceu. E ainda assim eles tiraram aquelas informações e passaram a operar melhor. Imagine agora com a AIA ali do lado dele, tentando, né, ajudar enquanto ele está operando, que é ali que vai existir o dia de fúria ou não. A gente quer evitar os dias de fúria, a gente quer evitar os vieses ali enquanto eles estão operando. Essa é a nossa missão aí para esse mês. Muito Legal. E Túlio, deixa eu te falar, e essa história de você agora também cuidar do educacional? Você tá lá com a Aliaken já, que a gente chama de Kim, para quem não sabe, a Aliaken Pereira de Sá também é analista da XP, e agora você tá lá ao lado dele, lá ajudando, né? Isso, agora eu tô ajudando o Kim na sala do trade, né? Ao vivo, todos os dias. Então ele fica das 8h40 ao meio-dia. Meio-dia eu assumo a sala e fica até o fechamento do mercado. Então estamos aí com a sala aberta, educacional. Convidamos todo mundo a passar lá, conhecer nosso trabalho. Esse que é o famoso, né? Tutu, No né? YouTube. Fica lá passando like pra gente. Túlio, Tutu. Tutu. Olha só. Legal. E é principalmente falando de índice dólar. Índice dólar, mas eu olho também as ações. Eu faço bastante análise também das ações no geral. Legal. Principalmente as principais que tem mais peso no índice. Né? Então eu sempre estou olhando para ver como que tá, se elas estão alinhadas, mesmo movimento. Porra, eu falo isso direto. Que pode influenciar também no movimento do índice, né? Porque eu olho o índice dólar e commodities. E aí eu vejo aquele índice uma zona. Daí eu olho lá, Petro, Vale subindo, bancos caindo, você fala, puta, Não tem unidade, ninguém não vou fazer nada, vamos operar, escolhe uma ação, setor, vamos embora. Eu não olho ações. Eu queria saber se quando você observa isso, porque o índice fica uma zona, ele não define tendência, ele estica para cima, estica para baixo, rompe topo, ele viola topo, viola fundo, não vai, não pega direção de nada. Como é que você prefere operar? Você deixa o índice de lado e escolhe o setor e vai para ação, porque daí você pega direcional, ou você ainda arrisca o índice no meio da... Eu ainda arrisco o índice. Claro que quando você tem as principais, né, que tem mais influência no índice, elas estão andando juntas para o mesmo lado, você fica mais tranquilo. Quando isso não acontece, você fica com o pé atrás. Por exemplo, às vezes os bancos estão todos de lado e Petro parada, só que Vale está subindo. Dependendo do tanto de fluxo que tem entrando na Vale, ela vai mandar no índice porque as outras estão paradas. Uhum. Então eu olho isso, entendeu? Então eu faço a relação dessas ações. Os bancos estão mais fortes, tá mais... Não é só citar... Uma retração isso. num papel como a Vale, por exemplo, se os outros estiverem paradinhos, ele vai dar uma pancada no índice. Ok. Mas quando a gente vê volatilidade em ações de uma maneira geral, porque ultimamente tá tendo, né? Sim. E aí o índice, você olha 3 dias ele lateral, assim, ó. Aí, mas sabe que estudo que eu fiz esses dias? A Vale estava no topo, então ela tinha uma maior representatividade do que tem no dia de hoje. Sim. Mas naquele dia era 19% do Ibovespa era Vale. A última vez que eu olhei estava com 17 e pouco, tem dia que eu olho está com 16, mas naquele dia específico a Vale estava no high 19%. Aí você ainda tem BRAP 4 que é Vale, e então 20% do mercado é Vale. Aí, então, 20% do Ibovespa é Vale. Aí eu peguei as ativas com menor representatividade e comecei a somar a representatividade de cada uma. A Vale era tão representativa do que as primeiras 50 empresas do Ibovespa com menor rentabilidade. Então, se a Vale subir 10% e 50 empresas do Ibovespa cair 10% e o resto continuar no 0 a 0, o índice não se mexe. Olha que doido, né? Isso, então, se você não... Eu não consigo entender o cara que trade o índice e não dá uma olhada como é que tá Petro, Vale e Bancos. Tem que dar uma olhada. Porque, cara, se eles não estiverem olhando pro mesmo lado, fica tudo muito mais difícil, né? E você tem que saber disso. Você pode até tentar operar, como você fala, você opera. Mas fica tudo muito mais difícil. Da mesma forma que quando tá tudo olhando pro mesmo lado, seja para cima ou para baixo, é muito mais fácil. Né? Quando você não tem esse alinhamento, você tem algumas medidas. Por exemplo, esse ponto aqui, eu acho ele não tão bom. Então eu vou diminuir a mão. Eu não vou colocar 100% do meu capital nessa operação, já que eu não estou confiante.
Entendeu? Então você tem um gerenciamento de risco para essas situações também. Mas se tá tudo alinhado, tá com fluxo, tá andando, aí você vai com a mão cheia. Entendeu? E você vai mais confiante. Entendeu? Porque dentro do que você analisa, dentro do seu desenvolvimento, que você já viu aquilo ali acontecer várias vezes, quando tá tudo alinhado, é mais fácil. Então você tem mais confiança, entendeu? Uma coisa que o pessoal não dá é tempo para esse desenvolvimento, para você conseguir entender isso. As pessoas vêm para o mercado e acham que em um mês eles estão prontos. Só que eles não pegaram uma tendência de alta, uma de baixa, uma lateralização, eles não pegaram uma notícia. Não pegaram nenhuma virada de contrato e fica perguntando por que o índice futuro tá tão diferente da pontuação do outro contrato. Aí você fala, meu Deus. Né? Isso é... É assustador. Tem até uma frase que uma das pessoas que atua, né, nesse ecossistema AIA, que é o Scott, ele já foi trader também por 10 anos e ele faz várias lives lá dentro do grupo, né, com clientes. E eu já assisti vários para pegar também a visão desses clientes e dele. E uma coisa que ele comenta muito assim, você cliente, quantos anos você estudou para virar um advogado, para virar engenheiro, como somos, né? Para você virar médico, poxa, são 5, 6 anos até você criar os requisitos mínimos para exercer a profissão. E essa mesma pessoa vai para o mercado e quer começar a virar um trader de excelência em 1 mês, 2 meses. Não, na verdade, assim, isso é uma construção, né? Você precisa ter essa visão, estou começando. Acho muito legal essa visão que o Túlio trouxe, né? De, vamos começar pequeno, aprender. Se ganhar um pouquinho a mais ali, vamos usar esse dinheiro que sobrou a mais para testar um pouquinho mais de alavancagem e aprender com esse processo. E aí, depois, lá na frente, você vai começar a tirar dinheiro do mercado. Mas as pessoas, na verdade, elas chegam com o intuito de querer tirar dinheiro do mercado hoje, já no primeiro dia. Porque mercado financeiro, aparentemente, o day trade ou o trade é fácil. Aparentemente. Você fala, é só colocar o dinheiro aqui, aí passa, não sei o que, ele passa o preço pra cá e vira dinheiro na minha conta. Resumidamente né? Já você compra ou vende, mas o cara vai entrar dinheiro na sua conta. Só que para você tomar a decisão de comprar o ativo num preço onde tem muitas chances de acontecer dele para cima, aí é que tá o X da questão. Então, acho que esse negócio de o trade em si, de uma maneira muito resumida, como a gente explica como que é, para a pessoa entender a dinâmica só de compra e venda, dinâmica de compra e venda, não de tomada de decisão. Ela é muito sedutora, porque parece fácil. E muitas pessoas chegam vendo pessoas falando que é fácil, né? E aí, por exemplo, lá na sala, às vezes eu tô olhando assim, gente, aqui, eu tô vendo isso, uma compra aqui. A pessoa fala assim, nossa, Túlio, é tão fácil assim, como que você tá vendo? Aí eu explico. Gente, tem um monte de fatores do passado que eu transformei lá no meu subconsciente, entendeu? As informações do meu desenvolvimento, eles foram ligando vários pontos que, para mim, esse ponto faz sentido. Você vai desenvolver o seu. Só que você precisa de um tempo para desenvolver isso. E as pessoas falam assim, nossa, parece tão fácil. Então, mas faz 11 anos que eu tô olhando isso aqui e aprendendo. E todos os dias eu tô aprendendo. Entendeu? Então, para você vai olhar assim, vai falar, nossa, que fácil. É a mesma coisa você pegar um outro profissional que tem bastante experiência e ver, por exemplo, um médico fazer uma cirurgia. Nossa, que fácil ele fazendo, né? Agora, se eu for fazer... Mas tá com lascado. certeza o médico não pegou um bisturi e abriu uma pessoa na primeira semana, né? Que ele foi começar a estudar. Mas aí que tá a diferença, Marta. Ninguém vai chegar, assistir um monte de aula de medicina e 3 meses depois entrar no hospital, botar um jaleco e falar, aí ó, os próximos sou eu, entendeu? Passa o bisturi. Passa o bisturi. E no mercado... Porra, o assim. cara ouviu você falar de mercado financeiro, ele entra aqui, abre a conta, amanhã ele tá, ou até mesmo hoje ele já tá operando. Então, mas aí o cara tem que ter bom senso, que é outra coisa importante, né? Porque tem gente que não tem que ter bom senso, tipo assim, cara, isso não pode ser algo fácil. Pode até ser simples depois de um tempo, quando você treina, né? Mas fácil não é. Então eu vou aprender, eu vou ler um livro, vou fazer um curso, vou fazer isso e tal. E aí sim, aumenta muito a chance. Se ele botar na cabeça dele que antes de pensar em ganhar,
ele tem que parar. A gente sempre fala isso, mas tem que passar por aquele processo que ele tem que viver uma alta, uma consolidação, uma queda, vai ter que sair uma notícia no meio do pregão, ele tá comprado Exato. até o talo, avenida até o talo, e tudo isso vai construindo uma história e vai fazendo o cara conseguir talento para que em algum momento ele possa se focar em ganhar dinheiro. Nunca vi acontecer em 3 meses, nem com os gênios. Também não. Eu também nunca vi. Só queria pontuar uma coisa importante, que é nesse processo de desenvolvimento, as pessoas não se dão o tempo necessário, né? E elas acham que vão, da noite pro dia, agora eu sou trade. Então tem sim um tempo de desenvolvimento que você precisa passar. E a Marta falou um negócio muito importante, que são os erros, os stops. Você só vai aprender com os erros. Quantas vezes eu fui colocar compra e coloquei venda e eu errei. E eu fui penalizado por isso. Nossa, eu não me lembro desse tipo de coisa. Meu. Dói, né? Porque dói Mas demais. então, é assim que você aprende, porque na hora de colocar a próxima ordem, você vai prestar atenção. É compra mesmo. Tá em alta, você vai colocar. Arrastei o stop. Nossa, se não tivesse arrastado o stop, eu tava no 0 a 0. Tomei a violinada. Tomei a E as violinada. pessoas vão entender mensagens do tipo, por que as boletas têm cores diferentes? Pra você saber se tá comprado ou vendido. Tem gente Sim. que não sabe ainda por que é colorido, né? Então, são Então, várias coisinhas. Os erros é que vão fazer o seu sucesso. É com eles que você vai aprender. Você tem que se dedicar a aprender com eles, né? Porque senão você vai acabar repetindo isso Você aí. tem que dedicar, você tem que analisar e você tem que ajustar e arrumar para nova operação você não fazer de novo. Então, acredito que essa felicidade, ela vem muito junto com o esforço. Então, é como se fosse uma balança, né? A felicidade está num ponto e o esforço está no contrapeso aqui. Então, você só vai ter se isso for equilibrado. Não adianta você querer a felicidade se você não fizer o esforço também de ir lá, estudar, aprender. Pagar o preço pra ter Exato. aquilo ali também fica difícil, né? Mas sabe uma coisa que eu acho importante a gente falar pra quem tá escutando a gente? É que, especialmente nesse nicho de day trade, acho que pra swing, operação mais longa, eu acredito que isso seja pra todos mesmo. Com um bom planejamento, tranquilo ali, operação mais Eu também longa e acredito. vai que vai. Agora, pra day trade especificamente, eu acredito que isso não seja para todo mundo e é importante a pessoa entender quando não é para ela. Porque eu acredito que grande parte da massa que hoje esteja entrando no mercado de day trade, eles se frustrem muito porque elas acham que tem que ser igual a alguém, porque o que atrai são, na verdade, o discurso vencedor. É porque, Sim, tudo bem, eu tô nesse mercado há 13 anos, mas eu já tomei cada perda, vamos dizer assim, né? Eu já tomei umas assim que fala, meu Deus, de onde veio? Entendeu? E aí, só que é importante também a pessoa entender um ponto que ela entenda que aquilo não é pra ela. Ela tem que, esse tipo de percepção tem que ser mais fino e o mais rápido possível, porque ela vai ficar queimando dinheiro lá e falar, será que eu sou day trader mesmo? Eu acredito que isso seja razoavelmente rápido de se perceber se a pessoa se conhece. E aí as outras operações que são de prazo mais longo, essas eu acredito que são para todas mesmo, para todas as pessoas de todos os perfis. Mas tomar decisão em 2 minutos, 3 minutos igual a gente faz, não é para todo mundo. Tem gente que tem o perfil mais tranquilo, sabe? Que abre uma operação, quer levantar, tomar uma água, porque às vezes não dá. Para um scalper... Para o scalper, a pessoa precisa ter, como você falou, um perfil para isso. Porque não é somente um day trade. É um day trade, mas é um day trade muito rápido. É isso. Tem operações de 3 segundos, 1 segundo, tem operações que não contam nem tempo. Então, se a pessoa não tem perfil para isso, ela não tem emocional para lidar com isso. E o pior inimigo do trade é ele mesmo, é emocional. Então, se ele não consegue lidar com isso, o scalp não serve. Eu acho que tem que procurar outros meios de fazer dinheiro que vão te deixar mais tranquilo. Swing, ações, compra fundo, essas coisas. O mercado financeiro é para todo mundo. O mercado tem uma infinidade de opções para você se investir, né? Então, você tem renda fixa. Na renda fixa, quando a curva de juros vem para baixo, dá para você ganhar mais dinheiro na renda fixa do que em ações. Então, tem um monte de jeito de você ganhar dinheiro no mercado. Você tem renda fixa, tem opções,
tem ações, fundo imobiliário, tem o day trade, tem o swing trade, tem o hold, tem dividendos. Então, assim, a pessoa precisa entender ela primeiro, para entender qual investimento é para ela e que ela fique mais confortável. Eu acho que a pessoa precisa encontrar o que é mais confortável para ela. Porque ela achando o que é mais confortável para ela, ela não vai ter uma pressão psicológica muito grande. E ela vai conseguir extrair o máximo possível daquele investimento. É isso aí. É isso aí, muito bom. A gente falou de mandar a ordem errada. Você tem alguma história... Não, Algumas. Tipo, achar que tava comprado no boi, tava vendida, alavancar. O boi é o contrato mais alavancado entre as commodities, né? Ele chama, a margem dele é a menor em relação ao tamanho do contrato. Isso já aconteceu comigo. De eu achar que eu tá comprada. E fui ver, mas feliz da vida, né? Porque... O que tá acontecendo aqui? Tô comprado e tá subindo, isso tá feliz da vida. Falei, mas o que aconteceu que tá saindo dinheiro aqui? Eu estava vendida. Porra, eu tenho algumas histórias, mas assim, tem duas que eu gosto muito. Uma vez que eu fui vender 5 mil JBSS, não tinha liquidez aquele troço, e vendi 50 mil, só que tipo, eu sempre mandava a ordem 2% para baixo, e aí executou aquilo 2% para baixo e já voltou pro preço, e aí você quer consertar a besteira que você fez, você acaba... Nossa, esse dia, vou te falar uma coisa. Olha, eu já bati um 0 a mais operando o contrato de dólar. Eu operava um cheio, aí foi. Aí também é doído. Dólar. E outra vez também com o OGX, era tipo 10 mil papéis de OGX e tinha bastante volatilidade e era pra comprar e eu vendi e eu tava com a sala naquela época, podia... Se você tivesse segurando Não, e a gente comemorando, galera, segura, tá subindo e tal, não sei o quê, e aí chegou no alvo, aí eu fui lá, deixa eu ver quanto que eu ganhei, fui lá, tava no alvo. Não, e o pior... o tamanho lá. Porque quando eu tava vendido em 10 mil achando que tava comprado. Quando chegou no alvo, eu fui lá e vendi mais 10 mil pra zerar. Eu fiquei com 20 mil e o negócio subindo. Eu comemorando, deixa eu ver como é que eu tô aqui. Aí fui lá ver, tava vendido em 20 mil com o OGX subindo. Devia ter ficado vendido até hoje, né? Porque virou pó. Mas naquele dia ela tava subindo. Eu falei, nossa senhora, isso aí é triste, né? Mas como é que você ficou? Oi? Cara, tremedeiro, gelado, sem poder sentar umas 2 semanas. Zerei, não. Mas isso é uma coisa... Nessa de JBS, eu já aprendi que erro a gente vai lá e zera. A gente não tenta administrar erro, que é a pior coisa do mundo. Sim. Assume e acabou, né? Nossa, teve uma vez que a gente cometeu um erro num fundo com uma subscrição que a gente não pegou, aí o papel tinha que cair pra gente recuperar, não sei o quê. E eu fiquei tentando, aí também foi tentando administrar o erro, tipo assim, vendido em 250 mil papéis, mas no fundo era mais tranquilo. Também foi outra coisa, isso me ensinou, nesse caso foi até bom, a gente conseguiu diminuir o tamanho do problema. Mas passou tanto estresse, né? Porque você nem dormia, porque vai que sai a notícia, vai que não sei o que. Nossa, é horrível. Então... errou, você descobriu, você vai lá, zera, entende que aquilo vai servir para aprendizado e pronto, mas acabou. Isso é a ordem, assim, eu falo isso quando eu era agente autônoma e quando a gente executava as operações, pegava a autorização dos clientes para executar, a coisa mais clara que tinha na mesa era o seguinte: errou, não discute, não corrige na hora, é zero. Corrige zero, na hora. Porque você já sabe o tamanho do negócio ali, do joga problema. Na conta erro e vai embora, você paga segue pro o cliente jogo. e segue o jogo. Mas é isso, encontrou o erro, não tem que procurar. Eu tive uma operação parecida também, onde eu fui comprar BBSE e coloquei um 0 a mais. Só que aí eu deixei. Eu comprei bem mais, só que eu fui ver só depois de uma semana. Nossa. E aí subiu. Então tava lindo. Tem alguns erros que te ajudam, pagam. né? Os erros que pagam a gente. Mas a maioria das vezes dá errado. Então já aconteceu, vou colocar num scalp, por exemplo, coloquei a entrada e vou colocar a saída para fechar a operação. Ao invés de fechar, você aumenta a posição, entendeu? Já teve vários. Mas as que dão certo, a gente até esquece que fez, porque a gente acha que é muito inteligente. E aí não consegue repetir. Por que ganhou? Não, eu sou muito inteligente. Aí, as que dão errado é que marcam, né? Eu tenho uma história de operação errada também com robôs, né? Aí talvez quem opere robôs vai talvez reconheça isso. Certa vez eu programei na sexta-feira à noite, eu virava a noite programando, né? Eu programei um robô lá para operar a abertura de mini índice.
Eu identificava quando, sei lá, tinha algum gap lá, nem lembro ao certo. Quando tinha isso, o robô já tinha que entrar agredindo o book. E aí eu programei isso. E no backtest, falou, poxa, sucesso, né? Aí peguei um avião, fui para Belo Horizonte visitar a família e deixei o robô ligado com o meu sócio na época, né? Que cuidava, mas ele não sabia programar. Ele era a pessoa que ajudava em outros assuntos, né? E aí, poxa, fui para Belo Horizonte e meu voo era na segunda-feira cedo, quando o pregão já estava aberto e o robô ia entrar. E aí, poxa, pousei aqui em Congonhas, ativei os dados móveis, tinha, sei lá, 90 mensagens do meu sócio falando. Tá tudo vermelho aqui, bicho! Cara, o que você fez? Foi tão sucesso assim. O que aconteceu? Eu deixei passar uma brecha lá que o robô não parava de comprar. Então eu tinha uma banca pequena na época, eu acho que eu tinha R$5.000 para operar os futuros, uma banca pequena, e esse robô, ele comprava de um em um contrato. Ele finalizou, ele foi zerado pela mesa, obviamente, ele finalizou com 593 contratos. Nossa. Meu Deus do céu. Então, assim, poxa, minha banca era 5.000, né? Então não dava. E aí eu fui zerado pela mesa, não porque eu tomei loss, eu até ganhei, mas fui zerado pela mesa pelo tamanho da alavancagem. Cara, que doideira isso. Doideira. Tem umas coisas que eu já vi também, mas eu não posso contar que... André, acho que eu não posso contar. Não fala Onde eu não é? Porra, teve uma vez que... Porra, não vou falar. Não. Começou a falar... A gente tá falando de erro e tal, não sei o quê, mas teve um cara que uma vez no mercado sem liquidez meteu 10 milhões de papel de uma opção de Petro a mercado na abertura. E aí derrubou o preço da opção. Ele era um cara já, entre aspas, experiente. Ele não estava entendendo porque que a opção estava abrindo para um preço tão baixo, né? Foi ele que fez. Eu acho que não era 10 milhões, devia 1 milhão de opções o cara tava, que era assim, um cara gigante e tal. E aí a gente ligou na bolsa tentando cancelar e tal, não sei o que. Antes de abrir o leilão, segura que a gente colocou a ordem errada, cancela a ordem e tal, mas não teve jeito, o cara teve um prejuízo grande. Uma bobeira qualquer, enfim, né? E aí são duas coisas perigosas, né? Falta de experiência, erro humano e falta de liquidez. Hoje tem menos problema com isso. E vender né? opção. Não, ele estava comprado na opção, ele foi zerar a opção porque tinha... Mas se junta essas três coisas, fica tudo muito perigoso. Né? Com certeza. Tá acabando o nosso tempo, pessoal, e aí eu quero perguntar pro Mr. Casaca, o cara que marcou online e fez um negócio presencial comigo, se tem algum recado pra hoje, né? Se fosse online, eu ia chegar aqui e ia ficar com cara de online. Nossas redes sociais, Instagram, @GameCastOficial, gamecast.com.br, você escuta todos os episódios, as pessoas estão assistindo vocês agora no nosso canal do YouTube. Lá eles também vão receber cortes no nosso grupo do Telegram. E hoje nós estreamos aqui o nosso convidado Aya, tá? Então hoje quem teve aqui foi o Gustavo. A gente ainda vai acertar qual a frequência, mas a gente vai ter sempre alguém aqui para representar esse produto da Clear que tem tudo a ver com trader. Beleza, André? Muito bom. Aquela promoção do Kit Trader acabou? Ela acaba quando esse episódio sair, então... Não dá? Nem vou comunicar. Mas vai vir uma outra aí muito melhor. Da Liga mesmo? Clear também. Pode falar, faz o jabá aí. Eu vou fazer jabá pra Clear também. Então, tá rolando a Liga Clear, né? A Liga de Traders aí. Tá sendo um sucesso. Eu tenho acompanhado de perto lá o time que criou. E, enfim, muita gente envolvida aí querendo fazer essa competição, né, de traders. Eu acho que é a primeira do Brasil, se eu não me engano. Tá sendo muito legal. E tem acompanhamento especial da AIA lá também para clientes que estão na Liga Clear. Então é só colar lá que... Tem prêmio se o cara ganhar? Mais de R$400 mil em prêmios. Porra. Eita! Então acho que vale a pena aí conferir quem tá querendo ver também, testar as águas, né? Ver como ele tá operando perto de outros clientes aí, vai ser legal ver. Legal. Boa. Túlio, o pessoal que quiser te acompanhar, como é que faz? Meu Instagram, @Tulio Montes, Tulio com H. Tem também o meu canal do YouTube, tem bastante vídeo interessante lá. Tulio Montes, Tulio com H também. Legal. Martinha, quer deixar algum recado? Acho que é isso, né, gente? Vamos cuidar aí do dinheiro, cuidar da alavancagem e estudar Exato. sempre. Não faz É isso. besteira. Não faz bobagem. Abre a conta lá na Cria, porque aí tu vai ter lá alguém pra te cobrar, isso é importante, né? Então, Isso aí. é isso aí. Então tá jóia. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, até o próximo mas, Game... mas faltou a música. É mesmo, porra. Como é que eu esqueço um negócio desse, né?
Posso falar? Chega atrasado, não lembra da música. O que tá acontecendo, André? Vou te falar uma coisa, né? Todo convidado tem que... A gente encerra o nosso Gamecast com um convidado pedindo música. Nesse caso, são duas, né, Casaca? 2 músicas. Então Duas vamos lá, músicas. Túlio. Primeiro, o que você... Uma música? Beautiful Day. Porra, YouTube. Boa. Não é fácil, não. Muito bom. E Gustavo? Eu gosto de Pink Floyd, então vou recomendar Shine On You Crazy Diamond. Porra. Bom também. Top das galáxias. Excelentes- Acho que excelentes foi a banda que eu mais gostos musicais. escutei na minha juventude, foi Pink Floyd. Gosto muito, bastante. Principalmente o The Final Cut, que pra mim é a obra-prima deles. Nem todo mundo acha, todo mundo e tal, mas é muito bom. Agora posso, Martinho? Agora acho que sim, né? Podemos encerrar. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo Gamecast. Até mais, tchau! Obrigada, gente. Tchau. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.